porque a Controladoria Geral do Estado abre 6 processos para punir empreiteiras que participaram da construção da cidade administrativa. A sede do governo mineiro foi inaugurada em 2010, durante o governo Aécio Neves. A cidade administrativa, Rita, na época tinha inicialmente a previsão de custar 1 bilhão e alguma coisa, e terminou com 2 bilhões. Pois é, Eustáquio, é isso aí, né? A sede do poder. E do poder pelo poder, você pega o minguado, o sofrido dinheiro do contribuinte e constrói, né? E constrói quadrilhas e constrói formas de se apoderar desse dinheiro em nome de projetos de poder. Então, toda essa corrupção, tudo isso que a gente vê, no fundo, é essa banalização da vida, é essa falta de respeito com a sociedade por aqueles que deveriam representar essa sociedade. Então, o que a gente assistiu e assiste, né, são relatos de corrupção, relatos de formação de quadrilhas, todas buscando o quê? A permanência, a perpetuação de partidos, de políticos no poder. Ô Marcelo da Fonseca, aí no bojo dessas investigações está pagamento de propina para agentes públicos. Eu tenho a impressão que no Brasil, né, que surgem as denúncias de corrupção, tudo vira manchete e com o tempo as informações vão se perdendo um pouco. As informações vão sumindo, vão cair no esquecimento e a gente não sabe exatamente o que houve, fica pouco claro, fica pouco transparentes as informações. E no caso da administrativa é um pouco isso. Né? Durante a Lava Jato surgiram várias denúncias muito graves sobre supostos desvios, né, na construção da cidade administrativa. Teve um grande alarde. Com o enfraquecimento da Lava Jato, as investigações parece que não avançaram. Alguns anos, uma das empreiteiras que fez a obra, ela assinou um acordo para devolver 130 milhões ao governo de Minas, admitindo que houve corrupção. Mas mesmo com esse acordo, ficou muito pouco esclarecido exatamente quem foram os responsáveis, como que o processo se deu. Então, a impressão que dá é que a denúncia surge, mas as punições mais rigorosas ficam por isso mesmo. Aqui no Brasil parece que tudo some com o passar do tempo. E agora, o mais importante desse acordo, né, dessa possível punição dessas empreiteiras, é que elas podem fazer um acordo de delação premiada. Então, pode ser que a gente venha, depois de vários anos, né, depois de mais de uma década que a cidade administrativa está pronta, que a gente venha conhecer como foi esse processo. Tomara que essas empresas revelem se houve irregularidades e que os investigadores levem a investigação até o fim. Porque muitas vezes a denúncia é feita, surge a manchete do jornal, passa um tempo, todo mundo esquece. Isso me deixa bastante angustiado, porque eu acho que a principal forma de combater a corrupção é punir quem é corrupto. Sem isso, parece que continua podendo roubar. Ô Felipe Nunes, e o cidadão, né, o pagador de impostos, ele sofre de qualquer jeito, né? Com atraso nas obras, com suspeita de corrupção, com irregularidade. No caso da cidade administrativa, por exemplo, eu estou dizendo o seguinte: quando tem vontade, a obra sai rápido, né? O Aécio Neves assumiu em 2003, ou anos depois a obra começou, em 2010 estava inaugurada. Nós temos décadas, e anel rodoviário não acontece nada, 381 não acontece nada, metrô não acontece nada. Quando a pessoa quer, aí faz a obra rápido, né? Eustáquio, falta prioridade no governo, né? E falta também prioridade no controle dos órgãos de fiscalização, né? Eu não sei se alguém aqui reparou, mas nós estamos falando de um assunto que começou em 2005, nós já estamos em 2023. A obra foi inaugurada em 10, a Controladoria Geral do Estado abriu 6 processos. Agora? Esse povo estava fazendo o quê nesses últimos 20 anos? 13 anos. Pelo amor de Deus. E muitos dos crimes podem até prescrever, né? Exatamente. Dependendo então, Ô Eustáquio, e falando do esquecimento aí que o Marcelo disse, a maioria das construtoras já mudou de nome. Não, e Rita... que acontece também com os partidos políticos, vão mudando de nome aí para não... E nesse caso, eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte: mais do que as empreiteiras pagarem o preço, quem tem que pagar o preço são as pessoas. Porque esse negócio de destruir empresa no Brasil, porque as pessoas erraram, tá errado. Nós fizemos isso em vários momentos e erramos. Nós precisamos fazer esse senso crítico. As empresas têm que continuar trabalhando, porque elas geram emprego, elas são importantes para a economia do país. Agora, as pessoas que erraram, essas é que tem que punir. Mas o CNPJ aparece na frente, a gente destrói as empresas e as pessoas por trás ficam livres. Isso está errado. Nós temos que inverter essa lógica, como é feito nos Estados Unidos. Quando você tem um escândalo como esse, lá já houve vários de bancos, empresas e tal, as empresas permanecem.
porque elas geram emprego, elas geram riqueza para o país. O que é punido, quem tem que pagar multa, quem vai para cadeia, são as pessoas. E é isso que no Brasil está invertido. E é isso que a gente precisa mudar. Seria até interessante. Felipe, eu não concordo muito com isso, não. A empresa, ela tem toda uma série, ela tem que ter governança, ela tem que ter compliance, e as empresas têm que ser punidas, sim. Você tem conselhos de administração, conselhos fiscais, você tem auditoria. É muito triste quando uma empresa com todos esses organismos, né, anticorrupção ou de boas práticas, ela comete esses crimes, ela tem que ser punida, sim. Ô Eduardo, e tal, alguma coisa, Felipe? Não, é só para dizer para a Rita que esse assunto é bom que a gente continue, é um assunto quente, importante ser debatido, antes do Eduardo falar, é que, Rita, as empresas são compostas de pessoas. A Odebrecht acabou, Andrade Gutierrez acabou, mas os executivos que estavam nesse processo não acabaram, pelo contrário, continuam fazendo suas operações. Ou seja, na minha avaliação, Rita, a gente está invertendo valor, a gente está destruindo empresas, a gente está destruindo patrimônio econômico, e as pessoas que foram as que tomaram as decisões, certas ou erradas, quem diz isso é a justiça, não pagaram necessariamente pelas suas penas. Essa é a minha avaliação, embora respeite a sua visão diferente sobre isso. As empresas têm que ser punidas, e aqueles que comandavam as empresas também. É por isso que os cargos, né, de diretoria, as pessoas têm que responder com o próprio patrimônio. Então, a gente não pode passar a mão, não. As empresas, se você for nessa sua visão, Felipe, nós vamos ter o quê? Gangues operando no Brasil? A empresa permanece, continua sem punição? Não. Tem que punir empresas e aqueles que as comandavam na hora do crime. E talvez agora, Eduardo, para emendar a sua fala, seria até interessante o governo de Minas, não estou falando do governador ou do partido dele, não, o governo de Minas apresentar 13 anos depois, se a economia prometida na época para a construção da cidade administrativa se concretizou, porque disseram o seguinte: nós vamos fazer a cidade administrativa para reunir no mesmo local todas as secretarias para parar de pagar aluguel e tal, para economizar para o Estado. Será que houve essa economia mesmo? Eu lamento aumentar a angústia do ouvinte Itatiaia, lembrando que esta cidade administrativa, palco de inúmeros escândalos, inclusive no que toca à alimentação de uma empresa, de um histórico presidente que acabou com o Cruzeiro e era amigo de um certo governador. Essa cidade administrativa se chama Tancredo Neves. Ela está muito próximo do Hospital Risoleta Neves e em frente à linha verde que conduz ao aeroporto internacional Tancredo Neves. Então todo mundo já sabe de quem eu estou falando, que é o epicentro do escândalo. Ora, se foram feitas imagens exclusivas para a Lava Jato do primo dele, aquele que, se não fosse, ele matava, levando uma mala cheia de dinheiro, e Gilmar Mendes e companhia disseram que está tudo certo, que não existiu, alguém acha que 13 anos depois haverá punição? Ainda que, como lembrou o Marcelo, uma empreiteira devolveu 120 milhões falando: roubamos. Então, a angústia só aumenta. Mas assim é que a banda toca, senhor.